Ok. Então, eu abri aqui minha apresentação, espero que vocês estejam todos vendo ela. Tá? Se não tiverem, por favor, Letícia, me avisa. E também, se por algum acaso o meu áudio falhar, também me avisa. Tá? Tá tudo certo. Ok, obrigado. Então vamos lá. Para quem não me conhece, deixa eu fazer uma breve apresentação. Meu nome é Paulo Guilherme Molim. Eu sou um dos pesquisadores principais do Unifor, junto com o Pedro Brancalhão e com o Ricardo Rodrigues. Eu sou professor na UFSCar, Lagoa do Sino, mais especificamente no Centro de Ciências da Natureza. Eu tenho uma trajetória desde a minha graduação na Exalc. Eu sou formado em gestão ambiental, eu tenho mestrado em tecnologias geoespaciais e eu tenho um doutorado em recursos florestais aí na Exalc e fiz 2 pós-docs na Exalc também, um com o Pedro e outro com o professor Gerd. E como vocês devem adivinhar, eu sempre trabalhei com geotecnologias, mais especificamente com a aplicação de geotecnologias na questão florestal. Tá? Então, eu tenho um passado aí relacionado com a restauração, planejamento da restauração, e também com a questão do novo Código Florestal. E quem é meu aluno sabe por que eu faço as aspas, né? Porque não é novo, não é código, não é florestal. Na verdade, é a lei da proteção da vegetação nativa. Então, e agora eu estou entrando também no mundo do monitoramento da restauração florestal. Tá? Então, quando me convidaram para fazer essa palestra, e eu aceitei na hora, porque eu adoro isso, né? O tema era geotecnologias aplicadas no monitoramento da restauração. Eu aproveitei para colocar um adicional aí, que é o planejamento da restauração. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre monitoramento, mas talvez até um pouco mais em planejamento. Justamente porque o monitoramento é algo relativamente novo e nós temos poucas informações, por enquanto, relacionadas ao monitoramento. Até mesmo porque também no Unifor a gente está mais focado, talvez, no planejamento e um pouco no monitoramento, mas, enfim, as duas coisas estão conectadas. Como eu disse, eu sou professor na UFSCar hoje, na Lagoa do Sino, que é um campus novo da UFSCar, 2 horas de Piracicaba, estão todos convidados para ir lá conhecer. Vai ser uma das paisagens do Unifor, que é uma fazenda, assim como a Exalc. A Lagoa do Sino também é uma fazenda, são 600 e poucos hectares de fazenda produtiva, com regeneração subbosque, campo úmido, então tem algumas coisas diferentes do que vocês estão acostumados na Exalc. E eu também sou professor na USP, mais especificamente no programa de pós-graduação em recursos florestais. Começo esse ano a dar aula junto com o Ricardo Viani, com o Pedro Brancalhão, dando aula então de serviços ecossistêmicos, tá, na pós-graduação. E também sou professor no PPG-PUR, que é um programa de pós-graduação da UFSCar de Sorocaba. E sou o coordenador desse logo aí que vocês estão vendo, que é o CPGEL, tem alguns alunos aqui hoje presentes, que é o Centro de Pesquisa e Extensão em Geotecnologias. Então, é o meu laboratório na UFSCar e é um dos laboratórios participantes do Unifor. Então, nós temos o LASTROP, o LERF, que a maioria de vocês já conhecem, né, quem é da Exalc, e tem o CPGEL, que é o meu laboratório na UFSCar, que também participa. Bom, vamos lá, vamos começar no que interessa, né, que é a nossa apresentação. Então, nós vamos ter que fazer uma contextualização, antes de tudo, para entrar no tema de geotecnologias aplicadas. Tá? E a primeira contextualização que eu gosto de fazer quando eu estou falando de geotecnologias é justamente fazer um panorama do que é dados, o que é informação, o que é conhecimento e o que é sabedoria. Tá? Então, vamos lá, o que é um dado? Né? O que é um dado que é coletado por vocês que são TTs, que vão lá para campo e fazem inventário? Dado é um dado, um dado discreto, né? Que tem é um número ou é uma informação quantitativa ou qualitativa que normalmente é anotado numa planilha. E esse dado, normalmente, ele tem que ser analisado,
tá, de alguma forma, ou processado de alguma forma, uma conexão entre eles, tem que ser feita uma mineração desses dados, para esse dado virar uma informação. Então, você não tem informação sem um dado. Tá? E aí, essa informação, quando você faz uma contextualização disso daí, ela vira conhecimento. Então, nós, dentro do New4, nós vamos ter conhecimento, nós vamos adquirir conhecimento a partir do momento que nós processarmos essas informações. Então, nós geramos um artigo científico e ele é um conhecimento publicado com base em informação que virou informação com base naqueles dados. Tá? E, por fim, nós temos uma certa dificuldade hoje em dia, né, da ciência virar sabedoria. Tá? Eu gosto de dizer que a sabedoria é aquele conhecimento que virou senso comum. Tá? Então, uma pessoa que, batendo papo em um grupo, se aquele conhecimento que a ciência gerou está na cabeça de uma pessoa comum, né, que não está ligado ao mundo científico, se ela sabe daquele conhecimento, daquela informação, nós temos, então, uma sabedoria dentro daquele grupo de pessoas. E eu acho que isso aqui descreve muito bem o que é o New4. Tá? Nós queremos coletar muitos dados para virar uma boa quantidade de informação, que a gente transforme isso em conhecimento científico e que em algum momento, espero que não só no final, a gente transforme esse conhecimento em sabedoria, tá? Em políticas públicas, tá? Principalmente. Para justamente, vocês podem ver aí, né, tá em inglês, eu sei, mas é o real world decision making, né, fazer as decisões no mundo real. Justamente seria uma política pública advinda aí do New4. Tá? Mas vamos aí para o mundo da geotecnologia. Se eu falei o que é informação, vocês devem estar pensando, né, o que é a geoinformação? Então, a geoinformação é qualquer informação que tem uma característica geográfica. Tá? Então, o que é uma informação com característica geográfica? É qualquer coisa que você consiga colocar uma coordenada x, y e talvez o z. Então, para quem não sabe, né, o plano cartesiano, você tem o x, o y, e o z seria, por exemplo, a altitude. Você ainda pode ter um alfa, que seria, por exemplo, um atributo daquela coordenada. Tá? Então, vocês que estão indo para campo, quando vocês vão montar uma parcela, vocês estão coletando um dado com informação geográfica, porque todas as parcelas que vocês estão definindo lá no campo têm uma coordenada x, y e z. E, na verdade, você tem 4 coordenadas x, y e z, porque você tem um vértice, né, de cada parcela. Todos aqueles dados estão contidos dentro daquela parcela geolocalizada, e aí nós fazemos uma coisa chamada geoprocessamento. Então, nós processamos informações que têm características geoespaciais para justamente conseguir algum conhecimento ou você faz um geoprocessamento do dado para conseguir uma informação, ou um geoprocessamento da informação para conseguir um conhecimento. Tá? E aí a próxima pergunta é justamente o que são geotecnologias? Então, normalmente a gente divide geotecnologias em 3 grandes categorias. Tá? Então, a primeira seria o sensoriamento remoto. Tá? Então, uma tecnologia com características geográficas. O sensoriamento remoto. E eu vou dar uma boa aprofundada em sensoriamento remoto hoje para vocês. Óbvio, não com muito aprofundamento, mas o suficiente para vocês saírem daqui, espero que curiosos para saberem mais. E a outra geotecnologia é o GNSS, ou mais comumente conhecido como GPS. Tá? E eu vou explicar cada uma dessas siglas em breve. E, por fim, a outra geotecnologia é o SIG, né, o Sistema de Informação Geográfica, ou GIS, Geographical Information System, que seria em inglês.
E todas essas geotecnologias têm uma integração entre elas. Elas se conversam de alguma forma ou fornecem informação para a próxima. E, obviamente, pode existir um geoprocessamento, né, um processamento dos dados entre eles, ou das informações entre eles, para virar conhecimento ou para virar informação. Curiosamente, esse é o logo do meu laboratório, e o logo ele mostra justamente as três grandes geotecnologias, né? O processamento dos dados de satélite. Então, você tem um satélite aí que tem que gera uma informação de sensoramento remoto, as três camadas RGB, né? Red, Green, Blue, advindas desse satélite, mas também poderiam significar as camadas de informação do SIG. E você tem aí o globo mostrando a localização do GPS, mas também a localização nesse SIG. E, obviamente, o satélite também pode ter um significado aí da localização do GPS, tá? que funciona com base em satélite. E eles estão aí num plano mostrando justamente a integração entre eles. Então, são as três principais geotecnologias que nós trabalhamos, pelo menos o agrupamento delas. Bom, e vamos lá, qual é o link entre restauração de ecossistemas e geotecnologias? E a frase que vai dar esse link é justamente essa que está aqui. Então, todo fenômeno natural ocorre em algum lugar e normalmente acontece por alguma influência regional, ou seja, variáveis espaciais explicam um fenômeno natural que ocorre em algum lugar. Então, se acontece em algum lugar e tem uma espacialidade, nós podemos envolver uma ou todas as geotecnologias no estudo desse fenômeno natural. Bom, e aí nós temos algumas perguntas, né, envolvendo aí a restauração de ecossistemas, restauração florestal, que podem ser respondidas ou pelo menos estudadas usando geotecnologias. Então, vamos lá. Por que algumas áreas regeneram naturalmente e outras não? Tem uma explicação geográfica do porquê disso. Porque algumas áreas têm mais sucesso na restauração do que outras? De novo, tem um componente espacial aí. Porque algumas áreas têm mais biomassa do que outras? Porque os serviços ecossistêmicos não são sempre iguais, né, em diferentes regiões. Tem um componente espacial. Onde estão as novas florestas de São Paulo? E que idade possuem essas florestas? Então, o geoprocessamento com camadas de informações geográficas consegue responder isso daí, claro, alinhado com o sensoramento remoto. Onde há a maior probabilidade de regeneração natural e, né, dela funcionar? Onde o resultado da restauração tem mais valor econômico? Quem ou quais são os produtores ou propriedades que respeitam a legislação ambiental e por quê? Então, aqui são alguns exemplos de aplicações de geotecnologias para responder questões da ciência ou questões que nós temos no nosso dia a dia aqui como pesquisadores e estudiosos da restauração de ecossistemas. Tá? Então, vamos lá. O que é um sensoriamento remoto? Tá? Então, uma das definições mais utilizadas para definir sensoriamento remoto hoje vem da Novo de 2010, que é um livro muito bom, recomendo para quem gostar da área. Então, é a utilização conjunta de sensores, equipamentos para processamento de dados, equipamentos de transmissão de dados colocados a bordo de aeronaves, espaçonaves ou outras plataformas, com o objetivo de estudar eventos, fenômenos e processos que ocorrem na superfície do planeta Terra a partir do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias que compõem em suas mais diversas manifestações. Tá? Então, é uma das definições mais abrangentes do que é sensoriamento remoto. Tá? Então, se eu fosse fazer uma analogia aqui, seria você poder observar
usando como observação a radiação eletromagnética, fenômenos que ocorrem na superfície da Terra. O que nós temos que tirar dessa definição aqui é que o sensoriamento remoto ele pode acontecer das mais diversas formas, tá? No sentido de sensores, diversos sensores, tá? E das mais diversas plataformas existentes. Então, vocês têm uma figura aqui ao lado que mostra um satélite, mostra um drone, mostra uma pessoa no solo. Tá? Esses 3 níveis de aquisição de dados estão fazendo sensoriamento remoto. Então, você pode ter um sensoriamento remoto feito com um equipamento na mão de vocês. Uma câmera fotográfica faz um sensoriamento remoto se você utilizar ela da forma de sensoriamento remoto, assim como um satélite faz. Quando você usa um ou usa o outro, vai depender, obviamente, de diversos fatores. Eu espero que a gente tenha tempo para discutir um pouquinho disso daí. Tá? Mas como que surgiu o sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto sempre foi vinculado a satélite, a imagens digitais? Não. Então, na verdade, o sensoriamento remoto ele está vinculado ao surgimento da fotografia aérea, mas, aliás, antes ainda, né, na fotografia em si, e depois na fotografia aérea. Então, nós estamos falando aí de 1860 em diante. Tá? Então, a primeira vez que o sensoriamento remoto foi feito no sentido aéreo, tá, ele foi feito usando balões durante a Guerra Civil norte-americana. Então, um lado da Guerra Civil, eu não lembro agora qual dos lados, subiu um balão com um fotógrafo e eles tiraram foto dos inimigos, né, das trincheiras, com a intenção de saber onde eles estavam, a quantidade de inimigos, quais eram as trincheiras e qual era o poder bélico deles durante aquela batalha. E é assim que o balão pousou, eles revelaram aquela foto e fizeram os cálculos lá para saber onde atacar, por onde atacar, com o que atacar e quem eles estariam atacando. Em seguida, na Primeira Guerra Mundial, os aviões começaram a ser utilizados para fotografia em preto e branco, e durante a Segunda Guerra Mundial, os aviões continuaram sendo utilizados para fotografar as trincheiras, né, dos inimigos, mas com um grande diferencial, que eles começaram a usar filmes que revelavam uma radiação eletromagnética no infravermelho. Tá? E eu vou comentar isso depois, mas só para vocês lembrarem que o infravermelho, nosso olho não consegue ver. Só que o filme, aquele filme especial, conseguia ver a radiação eletromagnética no infravermelho. E por que eles tiravam essas fotos em infravermelho? Justamente para ver camuflagem. Então, se você tira uma foto de um tanque de guerra pintado de verde a 1.000 metros, 2.000, 5.000 metros de altitude, e ele está pintado de verde no meio de uma vegetação, você vai pensar que aquele tanque é um gramado, ou é uma vegetação qualquer. Só que quando você tira essa foto com infravermelho, você dá um destaque muito grande para o que é verde de vegetação e do que é pintado de verde, que tem respostas espectrais diferentes. Tá? E outra grande atividade aí durante a Segunda Guerra Mundial foi o desenvolvimento da comunicação, o que foi e é muito importante para o sensoriamento remoto. E aí, durante a Guerra Fria, você teve ainda um avanço maior ainda no sensoriamento remoto, que foi o desenvolvimento de sensores de alta resolução, já digitais, focados em espionagem dos inimigos, né? Então, União Soviética contra os Estados Unidos contra a União Soviética, e também, obviamente, o desenvolvimento armamentista, o desenvolvimento de satélites tripulados, né, que foram, por exemplo, as missões Apollo e as missões Sputnik e por aí vai. Então, você teve satélites tripulados e não tripulados, e foguetes, e mais para frente isso daí virou tecnologia de sensoriamento remoto. O que nós tiramos aqui desse slide é uma coisa muito curiosa, e se a gente for fazer um paralelo em outras tecnologias, nós vemos que a tecnologia sempre tem um grande avanço quando envolve guerra. Tá? Então, a guerra fomentou muito o avanço tecnológico.
E isso é verdade para o sensoriamento remoto também. Tá? Então vamos lá para as plataformas. Vamos lembrar que nós temos aí, então, as plataformas orbitais, que são os satélites, mas também podem ser a atual Estação Espacial Internacional. Então, lá na Estação Espacial Internacional, nós podemos ter uma câmera focada para a Terra, e essa câmera está fazendo sensoriamento remoto. Então, além do satélite, nós temos aí um satélite que é a Estação Espacial Internacional, que também funciona como fonte de sensoriamento remoto. Nós temos as suborbitais, então nós temos aí balões e aeronaves, e mais atualmente também os drones, tá? Ou VANs, ou RPA, são sinônimos aí para os famosos drones. Todos eles adquirindo informações para sensoriamento remoto, desde que embarcados com sensores para tal atividade. E no meio terrestre, nós temos aí espectroradiômetros e máquinas fotográficas que também funcionam como sensores remotos, e a gente costuma, pelo menos na agricultura, chamar de sensores proximais. Tá? Então você fica aí a 1 metro, às vezes até menos, de uma vegetação, você tira uma foto ou faz uma filmagem, no caso, e você consegue tirar um dado de sensoriamento remoto muito próximo daquele objeto. Tá? Então essas são as plataformas mais comuns de sensoriamento remoto. Tá? Mas afinal, o que o sensoriamento remoto faz? Tá? O que o sensoriamento remoto está enxergando? Então, vamos focar primeiro naquela imagem do canto inferior. Aliás, deixa eu fazer o pointer aqui. Pontador de laser. Então, vamos focar nessa figura aqui primeiro. Tá? Então, o sensoriamento remoto, ele depende, normalmente, de uma fonte de energia. Tá? Essa fonte de energia é o Sol. Tá? Então, o Sol está emitindo uma radiação eletromagnética, e a radiação eletromagnética é isso daqui. Tá? É essa que tem um comprimento de onda e tem uma frequência. E essa luz, tá? Que a luz é uma radiação eletromagnética, ela é uma energia incidente, tá? E aí alguma parte dessa energia ela é absorvida pelo alvo, que pode ser a terra, pode ser a vegetação, pode ser um prédio, pode ser qualquer coisa na superfície da Terra ou até na atmosfera da Terra, tá? Uma nuvem, por exemplo. Essa energia é refletida e o sensor, que pode estar no satélite, ele vai interpretar essa energia refletida em um número digital. Tá? E esse número digital, nós humanos vamos interpretar como um pixel. Tá? Então, toda imagem tem um pixel e todo pixel tem um número digital que nada mais é do que uma interpretação do que é essa energia eletromagnética sendo emitida pela fonte de energia. E o satélite manda para uma estação de recepção essa foto, tá, que foi feita pelo satélite, e essa estação de recepção faz alguns tratamentos, pode fazer alguns tratamentos, e aí então manda essa informação para o cientista ou para o usuário final, que vai usar essa imagem para fazer algum tratamento, né, para gerar alguma informação, gerar algum conhecimento. Então, o que você tem que tirar daqui é que o Sol está emitindo muita radiação eletromagnética e a única coisa que nós vemos com os nossos olhos é esse trecho aqui do visível, tá? O arco-íris, né? São aquelas cores do arco-íris. Todas elas estão aqui nesse pequeno trecho da radiação eletromagnética. Mas nós temos ainda o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio para um lado, o ultravioleta, raio-x, raios gama, todos aqui para um outro lado desse espectro. Tá? E aí o que é interessante, agora olhando aqui para as curvas espectrais, você tem aqui no eixo X o comprimento de onda e no eixo Y a energia refletida, né, de cada um desses comprimentos de onda. E essas linhas aqui coloridas, tá, representam algumas feições, alguns alvos no solo terrestre. Então, vamos focar aqui na vegetação, que é verde.
que nós podemos ver é que no visível, tá, nós temos uma energia refletida muito baixa no visível e uma energia muito alta refletida no infravermelho próximo. Tá? Então, a vegetação reflete muito o infravermelho próximo, justamente porque ela não absorve, ela não está utilizando esse comprimento de onda. Então, a gente usa isso a nosso favor para fazer, por exemplo, classificações de uso do solo, né, e diferenciar o que é uma vegetação do que florestal, por exemplo, do que é uma vegetação rasteira, por exemplo, um pasto. Então, a gente vê muito bem essas diferenças, mas vê muito melhor ainda a diferença entre, por exemplo, a água, tá? Água limpa, aqui, ó, que é o preto, e a vegetação qualquer, porque a diferença das curvas espectrais é muito bem definida. Então, a gente consegue diferenciar muito fácil o que é água do que é vegetação. E um pouco mais difícil diferenciar o que é um tipo de vegetação de outro tipo de vegetação. E isso vocês vão ver mais para frente, que é justamente um dos desafios do New4. Diferenciar, por exemplo, o que é uma floresta nativa com 30 anos de idade, do que é uma floresta nativa em restauração, ou ainda o que é uma floresta nativa em restauração por método de regeneração natural, do que é uma floresta nativa em processo de restauração por um método ativo, né, de plantio florestal. Então, nós temos essa dificuldade de observar, através dessas imagens de satélite, essas diferenças na vegetação. Um dos desafios aí do New4. E o satélite, ou mais especificamente o sensor nesse satélite, ou o sensor no drone, o sensor na câmera, estão na tua mão, ele normalmente é dividido em 3 categorias. Tá? A primeira eu nem coloquei aqui nessa figura, mas a primeira seria RGB. Então, uma câmera, um sensor RGB, ele é chamado de RGB porque é Red, Green, Blue, né? Vermelho, verde e azul. Então, ele tira foto em colorido e separa em bandas. Banda do verde, banda do azul, banda do vermelho. E misturando essas bandas, a gente vê esse colorido das outras cores. Mas os sensores de sensoramento remoto, você ainda tem o multiespectral e o hiperespectral. Então, o multiespectral, ele vai ter bandas, tá? Que são compostas por segmentos desses alvos, né, aqui do comprimento de onda. Então, você tem segmentos aqui desse comprimento de onda que vão ser interpretados como bandas. Por isso que a gente vê como gráficos de barras. Tá? No hiperespectral, que o Danilo vai falar mais com vocês amanhã, nós temos centenas de bandas, e aí a gente praticamente não vê mais um gráfico de barras, a gente vê um gráfico de linha, ou de pontos, justamente porque aqui a gente tem 4 ou 5 bandas, aqui nós temos centenas de bandas, o que nos permite justamente gerar essa curva espectral, porque nós temos tantas fotos que a gente consegue ver a resposta espectral desses alvos em diferentes comprimentos de ondas. O que é muito interessante se a gente quer, por exemplo, ver, diferenciar uma espécie vegetal de outra. Tá? Resumir aqui numa bagunça de um slide, de um único slide, o que o Danilo vai conversar com vocês amanhã, que é o LiDAR. Tá? Então, o LiDAR é uma forma de sensoriamento remoto, só que ele não é um sensoriamento remoto imagiador, né? Porque ele não vai te dar resposta de número digital para você ver cores. Na verdade, o que o drone, o sensor orbital com o LiDAR embarcado, ou terrestre, tá? O que ele vai te dar de informação é uma cota de altitude, né? Uma cota de altura de um alvo no chão. Ele vai entrar em muito mais detalhes amanhã, mas só para vocês saberem que o LiDAR é uma forma de sensoriamento remoto, só que ele usa um laser pulsante
para atravessar a vegetação e te dar uma informação de altura da copa, onde está a árvore, né, o galho da árvore, o tronco da árvore, e onde está o chão. E aí você consegue desenhar um perfil dessa floresta. E, curiosamente, só para vocês saberem, existe o LiDAR por drone, que é o que o Danilo é especialista, mas existe atualmente também o LiDAR orbital, que está lá na Estação Espacial Internacional. Então, nesse momento, a gente pode estar sendo bombardeado aí por lasers. Tá? E um outro, talvez o mais comum produto do sensoriamento remoto são os mapas temáticos. E um bom exemplo do mapa temático são os mapas do Map Biomas. Então, isso aqui é um infográfico do Map Biomas, que o Edson Santiami vai falar com vocês, eu acho que na quarta, se eu não me engano. Então, o Map Biomas usa imagens imagiadoras, né, sensores imagiadores em satélite, mais especificamente o Landsat, para gerar informações temáticas. Então, você tem mapas com classificações de uso da Terra e que nos permitem, por exemplo, aqui nesse gráfico, ver a evolução do uso e cobertura da Terra ao longo do tempo. Então, desde 1985, e atualmente nós temos informações até 2019, nós sabemos que a vegetação nativa, por exemplo, está diminuindo, que a agricultura está aumentando e que pastagens aí oscilam, mas diminuiu ao longo do tempo. Tá? Então, essas informações são geradas através de sensoriamento remoto, que sofreram um geoprocessamento, então imagens de sensores sofreram um geoprocessamento para virar uma camada de informação em forma de mapa temático, cartografia, tá? Que é processada num SIG, num Sistema de Informação Geográfica, que é o próximo assunto. E o Sistema de Navegação Global por Satélite, né, o GNSS, também conhecido então em inglês como Global Navigation Satellite System. Só que vocês conhecem mais comumente como GPS. Tá? Então, os sistemas, os GNSS, é um termo genérico, enquanto o GPS é uma marca. E é uma marca dos Estados Unidos. Porque não sei se vocês sabem, mas existe uma constelação de satélites dos Estados Unidos, que chama GPS, uma constelação de satélites da Europa, que chama Galileu, uma constelação de satélites da Rússia, antiga União Soviética, que chama GLONASS, e atualmente temos até uma constelação de satélites da China, que chama Beidou. Tá? E essas 4 constelações são as que estão em operação, cada uma variando aí de 24 a 30 e poucos satélites, em órbitas diferentes, girando pela Terra. E a ideia é que é uma constelação de satélites justamente para nós, como receptor, podermos ter ao menos 3 ou 4 satélites visíveis e aí, portanto, ter uma coordenada geográfica da nossa localização no planeta Terra, em qualquer lugar da superfície do planeta Terra. Curiosidade é que existem outros sistemas de navegação por satélite que são geoestacionários. Então, é um satélite que fica parado sobre a nossa cabeça, vamos imaginar assim, e ele é utilizado normalmente só em um país. Tá? Então, ele não é global. Por isso que ele não entra na categoria GNSS. Então, alguns países como Índia, por exemplo, possuem um sistema de satélites que só fica em cima da Índia e serve para localização apenas na Índia, não é global. Então, o sistema de navegação global por satélite também, como vocês podem imaginar, tem uma origem militar. Obviamente, o homem sempre teve uma questão de importância na localização. O homem pré-histórico precisava se localizar para achar caça ou para voltar para casa, né? E ele usava memória, usava objetos ou caminhos para se localizar. Mais para frente, ele precisou melhorar essa navegação por conta das conquistas de novas terras, não só no oceano, mas na própria terra, né? E ele utilizou astros para se orientar, e depois, mais para frente, a bússola. E aí, no século XX, com a Segunda Guerra Mundial, tivemos a radionavegação e o radar. E na Guerra Fria, nós tivemos um primórdio aí do que é o GPS, que é o posicionamento baseado no rastreio de satélites artificiais.
Então, você lançava um satélite que não tinha nada de eletrônico lá, era só um espelho, e a ideia é que você pudesse ver a luz do Sol refletindo naquele satélite, e com base como você sabia onde foi lançado aquele satélite, você conseguia rastrear e fazer alguns cálculos e ter um posicionamento teu na superfície da Terra. Então você precisava realmente ver o satélite para realmente fazer o cálculo da tua coordenada XY. E aí, na década de 70, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez a proposta do Navistar GPS, que é isso que a gente conhece hoje. Só para vocês terem uma ideia, isso daí, essas duas imagens aqui, essas duas figuras, são as primeiras unidades móveis do GPS. Tá? Pesavam aí entre 8 e 15 quilos cada um. Utilizados, você pode pensar que é coisa da Segunda Guerra Mundial. Não. Isso aqui é da época da operação Desert Storm, começo dos anos 90, 89, 90, no Iraque. Tá? Então, isso aqui não é tão distante assim. Bom, o GPS, ou GNSS, tem 3 segmentos: espacial, controle e usuários. Então, o espacial são os satélites, o controle são as estações que meio que orientam esses satélites e fazem alguns cálculos, e o usuário é o receptor de GPS mesmo, né? Aquele lá, tipo o Garmin, né? Para quem não sabe, o meu apelido na Exalc é Garmin, justamente, né, por conta disso. Mas um receptor GPS, ele é um equipamento relativamente simples, né, porque toda a parte complexa está lá no satélite e na estação de gerenciamento das informações. Então, o receptor, ele visualiza 3, 4 satélites, faz um cálculo matemático, né, de triangulação e vai te dar a posição na superfície da Terra, em X, Y e Z. Existem equipamentos baratos, simples, e existem equipamentos muito caros e mais complexos. Então, eu tenho aqui um exemplo, um GPS Garmin, muito simples e pouco complexo. O mais barato deles vai variar aí na faixa de 400 a 2.000 reais, dependendo do que ele tiver. E aí nós temos um sistema, por exemplo, um RTK, que são, na verdade, dois receptores GPS que conversam entre si e fazem correção em tempo real e podem custar aí entre 80, 100, 150 mil reais, um par desses equipamentos. Tá? Por que eles são tão diferentes no preço? Justamente porque eles conseguem melhorar a qualidade do sinal, tanto a precisão quanto a acurácia. Tá? Então, eu tenho uma tabela aqui do lado, que já é uma tabela produzida aí pelo pessoal do New4, da equipe de geotecnologias, onde o Júlio, que é um dos PTs, está liderando, e eu coloquei isso aqui como atividade para ele, para a gente saber como nós temos que bater pontos de GPS no meio da floresta para marcar os vértices das parcelas e depois correlacionar isso daqui com os dados do LiDAR, que são muito precisos e muito acurados. Nós precisamos também ter essa precisão e essa acurácia no posicionamento do GPS lá no meio da floresta. Então, o Júlio e o José Matheus, que é um aluno meu, foram lá para o meio do mato, ficaram lá um dia inteiro batendo ponto de GPS, fazendo média de 5, 15, 30, 60 minutos, usando um Garmin e usando um sistema RTK, e eles chegaram à conclusão que o custo-efetividade, vamos pensar assim, seria usar um sistema RTK com correção, né, onde uma base fica fora da floresta e a outra fica dentro da floresta. E aí a gente chegaria a precisões ou acurácias de 7 centímetros no X, 60 centímetros no Y e 1,74 metros no Z. Tá? O que isso é bom, é ruim? Considerando que a floresta piora muito o sinal do receptor, a gente achou que isso foi um resultado muito bom. Se a gente pegar um GPS Garmin sem processamento nenhum, nós precisaríamos mais de 60 minutos em cada vértice para conseguir algo mais ou menos aí decente, sendo que no Z ainda teríamos um erro aí de 17 metros. Tá? Então, ou seja, o melhor mesmo para nós no Unifor vai ser utilizar um receptor desses aqui que custa aí cerca de 100 mil reais o par, tá? Para conseguir a acurácia que
a gente deseja no Unifor. Um drone que a gente vai utilizar no Unifor também, que é esse IBI, ele usa também correção RTK ou PPK para conseguir uma acurácia melhor nas imagens realizadas pelo sensor. Então, se um drone desses voar sem o sistema PPK, RTK integrado, a posição do pixel pode estar errada por até 2, 3, 4 metros. Usando um sistema RTK, PPK com correção da base, a gente chega aí até 40 centímetros de acurácia. E curiosidade que esse drone aqui ele tem uma câmera multispectral. Então ela também nos dá a imagem, além do RGB, o infravermelho e o Red Edge. Tá? Sistemas de informações geográficas. Então, é um sistema de computadores e periféricos, programas, dados, pessoas, organizações e instituições com o propósito de coletar, armazenar, analisar e disseminar informações sobre áreas da Terra. Então, você coleta informações ou dados geoespaciais e consegue processar dentro de um ambiente de SIG. Tá? E vocês já conhecem aí, não vou entrar em muitos detalhes, mas já devem ter ouvido falar no QGIS, no ArcGIS, no Spring, no TerraView, são exemplos de sistemas de informação geográfica. Tá? Então, sistemas de informação geográfica surgiu também aí na década de 60, curiosamente não foi por conta de demandas militares, mas sim por conta de demandas de monitoramento e mensuração de recursos naturais lá no Canadá, mais especificamente florestas. Tá? Então, eu queria ter uma noção de onde tinha mais madeira e onde tinha menos madeira para o Canadá poder explorar. Na década de 70 tivemos avanços computacionais, o que melhorou o SIG. Nos anos 80 tivemos a instituição do INPE no Brasil. Na década de 90, computadores pessoais. Ano 2000, SIG dedicado. E aí em 2010 a gente começa a ter avanços maiores ainda, como por exemplo o processamento na nuvem, que o MAP Biomas utiliza, e eu imagino que o Edson vai conversar com vocês sobre isso também na quarta. Então, o SIG nada mais é do que um banco de dados geográfico, tá? Que tem uma interface para fazer consulta e análises espaciais e gerenciar esses dados espaciais. Então, você tem entrada e integração de dados via interface com visualização e plotagem. Então, um dos resultados do SIG, dos produtos do SIG, pode ser um mapa, né, uma cartografia, mas também pode ser uma planilha ou até mesmo um gráfico. Tá? E, obviamente, aqui em volta nós temos pessoas. Tá? A gente nunca pode esquecer disso, que existem pessoas operando esse sistema de informação geográfico. Por mais que você tenha inteligência artificial, alguma pessoa sempre vai estar lá por perto. Então, vamos entrar nas aplicações das geotecnologias na questão florestal. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, e aqui eu estou sendo bem egocêntrico, porque eu estou trazendo exemplos da minha equipe, né, do que a gente tem desenvolvido nesses últimos anos. Mas, obviamente, existem outros diversos exemplos, e eu gostaria muito de incentivar vocês a buscarem também mais informações fora do que eu estou apresentando aqui para vocês. Mas vamos lá, algumas perguntas que a gente pode fazer e podem ser respondidas através de geotecnologias. Então, onde restaurar com mais sucesso? Ninguém quer gastar dinheiro, 15, 20 mil reais por hectare para restaurar e não ter sucesso. Então, as variáveis espaciais nos mostram que alguns lugares do planeta Terra têm maior probabilidade de ter sucesso na restauração. Então, nós fizemos um estudo mundial para mostrar justamente onde tem maior probabilidade, né, de sucesso. Então, aqui, na verdade, aqui é a probabilidade de dar errado, tá, em vermelho, 100% de probabilidade de dar errado. Onde? Justamente onde é mais árido, né? Mas é um ambiente florestal, mas mais árido. E o azulzinho seriam áreas, então, que necessitam de restauração florestal, por conta de desmatamento, mas a chance de restauração é muito alta. Então, nós temos aqui regiões na Amazônia, onde o desmatamento é maior, e a probabilidade de sucesso dessa restauração é maior. Então, o nosso modelo mostrou que, na verdade, o que mostra a probabilidade de sucesso nessa restauração, além do clima,
é também a proximidade de outras florestas de pé. E, obviamente, a floresta amazônica que está em branco, o restante, né, porque se a floresta está de pé, você não precisa restaurar. Tá? Perguntas. Quais as variáveis preditivas para o surgimento de novas florestas na Mata Atlântica? Ou para o seu desmatamento? Então, um estudo aqui que eu fiz no meu doutorado, que foi identificar quais são os determinantes espaciais, né, que explicam o surgimento, a regeneração de florestas na Mata Atlântica e também o seu desmatamento. Então, a gente identificou, por exemplo, que declividade, distância para a água, distância para a floresta e a precipitação média anual são fatores geográficos que explicam a regeneração natural, a probabilidade de regeneração. Ou seja, quando a declividade é maior, a distância para a água é menor, a distância para a floresta é maior e a precipitação é maior, a probabilidade de regenerar a floresta sozinha é maior. E o desmatamento mostrou também que algumas cotas de altitude têm maior probabilidade de desmatamento, a distância para estradas e distância para áreas urbanas também influenciam no desmatamento. Tá? Com base nisso, nós utilizamos esses dados e geramos um outro projeto, tá? Uma outra pesquisa que respondeu a pergunta como otimizar o custo e efetividade da restauração. Tá? Então, se nós sabemos onde a probabilidade da regeneração é maior, então nós selecionamos 3 paisagens, fizemos um mapa de uso e cobertura da terra dessas paisagens e fizemos um mapa de probabilidade de regeneração. Ou seja, quanto mais verde, maior a probabilidade de regeneração, mais vermelho, menor é a probabilidade. E nós transformamos essa probabilidade de regeneração em métodos de restauração. Ou seja, se a probabilidade de regenerar sozinha é alto, eu não vou plantar uma floresta lá, eu vou usufruir da regeneração natural. E o meu custo de restauração vai ser muito menor. E é muito menor mesmo. Nós estamos falando aqui de $500 por hectare para regeneração natural contra $3.750 por hectare quando eu tenho que plantar muda por muda lá naquela minha paisagem. E o que a gente tira, né, de resultado aqui é que se eu tiver R$1 milhão, é muito mais efetivo e o custo mais baixo eu restaurar em um ambiente onde a regeneração natural tem probabilidade maior. Porque com R$1 milhão eu vou conseguir restaurar mais áreas do que eu restauraria numa paisagem onde a probabilidade de regeneração é mais baixa, por causa do custo. Tá? Qual a probabilidade da floresta se regenerar naturalmente? Então, usando a mesma ideia aí do último trabalho, a minha aluna Natália, que hoje é TT no Newfor, fez um TCC na bacia do Alto Paranapanema e identificou aqui as áreas com maior probabilidade de regeneração em pastagem. Tá? Então, em verde são pastagens que têm maior probabilidade de regeneração. E aqui, probabilidade de regeneração em áreas com agricultura. Tá? Então, vamos gerar mapas no Newfor de todas as bacias hidrográficas do estado de São Paulo. Nós vamos saber exatamente onde estão essas áreas com potencial de regeneração natural. E o que acontece com a vegetação nativa depois da mudança do Código Florestal, né, do LPVN? Então, um trabalho que a gente fez aqui, eu não sei se vocês conhecem ou não, mas o artigo 68 da LPVN muda um pouco o cenário da reserva legal no Brasil inteiro. Porque o artigo 68 da lei diz que se você abriu a tua propriedade agrícola em um tempo onde existia uma outra lei, né, vigente, e você respeitou essa lei até então você não precisa fazer uma reserva legal usando a nova lei. Né? Então, vamos imaginar assim, existem áreas no Cerrado, no estado de São Paulo, onde proprietários dizem, eu abri essa propriedade no Cerrado, numa época onde Cerrado não era considerado floresta. E, portanto, eu não preciso ter reserva legal. Essa é uma das interpretações da nova lei. E o que acontece se esse artigo 68 for levado adiante?
é que essas propriedades que não têm reserva legal, porque foram abertas numa época onde cerrado não era considerado floresta, eles não precisam mais ter reserva legal hoje em dia. E aí o que muda é justamente isso daqui. Então nós temos aqui um mapa mostrando propriedade por propriedade do estado de São Paulo e o déficit de reserva legal por propriedade. Então o que tiver aí em preto são propriedades que devem mais de 500 hectares de reserva legal, tá? Seguido por vermelho, rosa e por aí vai. Isso segundo a legislação antiga. Se a gente for passar para essa nova legislação com essa interpretação, esse é o cenário. Então, todas as propriedades, ó, eu vou ficar indo e voltando, todas essas propriedades que somem, tá, de um mapa para o outro, são propriedades que, teoricamente, não devem mais reserva legal segundo a nova legislação. Ou seja, nós vamos perder áreas que deveriam ser restauradas ou deveriam ser florestas. Não é algo muito orgulhoso para o estado de São Paulo, um estado que tem menos de 13% de cobertura florestal. Então, na pior das hipóteses, esse mapa que eu estou mostrando aqui mostra justamente quais são as propriedades que devem floresta de reserva legal e quanto elas devem. Quais as propriedades que mais promoveram regeneração natural? Um outro TCC, feito aí pela minha aluna, o ano retrasado, a aluna Alcione, e ela identificou propriedade por propriedade, usando os dados do CAR, o mesmo do trabalho anterior, quanto teve de regeneração natural em cada uma das propriedades. Então, esse mapa aqui, quanto mais verde for a propriedade, mais teve regeneração. Tá? E aqui nesse gráfico, aqui o que vocês podem ver é qual setor agrícola, né, dessa propriedade teve mais regeneração. A interpretação que se dá é, se a propriedade ela é majoritariamente pastagem, a gente considerou essa propriedade como de pastagem. Se ela é majoritariamente silvicultura, a gente considerou ela como uma propriedade de silvicultura. O que a gente tira daqui é que a maioria da regeneração entre 1985 e 2017 aconteceu em propriedades com cana-de-açúcar, tá? Seguido por pastagem, área antropizada teve também, mas teve propriedade com floresta nativa e só, majoritariamente com floresta nativa, e só 17% delas regeneraram. E aí, dado curioso é que propriedades com soja, majoritariamente com soja, tiveram só 2% desse acúmulo de regeneração. Então a gente tira algumas informações aí com base nisso. Outra curiosidade é que os grandes imóveis rurais, aqueles com mais de 15 módulos fiscais, foram responsáveis por cerca de 47% da regeneração natural observada, enquanto os pequenos e médios foram aí 26%, 27% cada. Tá? As grandes propriedades realmente tiveram bastante regeneração natural. Onde devo promover a restauração se meu objetivo é gerar serviços ecossistêmicos relacionados à água? Então, nós focamos não só na restauração, onde devemos restaurar, mas sim onde devemos restaurar florestas se nós queremos tirar serviços ecossistêmicos relacionados à água. Tá? Então, eu quero otimizar o serviço ecossistêmico relacionado à água. Por exemplo, eu quero ter água com maior qualidade. Tá? Então, onde eu devo restaurar na minha paisagem para ter mais água ou com mais qualidade? Então, é um trabalho que envolve SIG, sensoramento remoto, voltado aí para serviços ecossistêmicos de restauração. Uma das metas do Unifor também. Como posso monitorar a restauração usando um drone simples? Tá? Um drone simples é isso aqui, ó. Então eu trouxe aqui. É um drone de cerca de 10 a 15 mil reais, que dá para ser comprado em qualquer loja de hobby ou na internet. Contra aquele outro drone que eu mostrei para vocês, uma asa fixa, aquele preço, que custa 230, 250 mil reais o kit completo. Então eu quero usar esse drone aqui para fazer um monitoramento da minha restauração. Então um aluno aqui de TCC também utilizou esse drone para ver a viabilidade do uso de produtos geotecnológicos na avaliação e monitoramento de áreas em processo de restauração florestal. E o que esse mapa aqui está mostrando é um processamento que ele fez em 3D, só que aqui é o resultado em 2 dimensões, que mostra onde tem clareira e onde tem copa de árvore, em 2 restaurações florestais diferentes, uma mais nova e uma mais velha.
Tá? Então, essa aqui é a mais nova e essa aqui é a mais velha. Então dá para ver claramente, né, onde estão as clareiras e qual que é a área dessa clareira dentro dessa parcela que ele verificou. E outra coisa que ele conseguiu tirar, usando um drone simples desse, foi a altura de cada um dos indivíduos nessa restauração florestal. Então, usando aqui também em 3D, ele conseguiu identificar qual é a altura. Então, você tem aqui, ó, variando de 0, né, a metros de altitude, de altura do indivíduo arbóreo florestal, até 7 metros. Né? E você tem aí um resultado interessante, então, mostrando para você qual é essa altura de cada um dos indivíduos na restauração. Uma forma de monitorar o teu plantio florestal ou até mesmo a tua regeneração natural. Um outro TCC, então, com a pergunta, né, a agricultura promove oportunidades de restauração? E a resposta é sim. Então, nós temos aqui uma figura mostrando em rosa para vocês áreas de plantio de cana-de-açúcar, onde, através de uma análise espacial, a gente identificou que não vale a pena plantar cana nesses lugares, porque o que você gasta para plantar e colher é muito maior do que você ganha de dinheiro transformando essa cana em açúcar ou álcool. Então, a questão aí é que em áreas com menos de 100 metros de linha de plantio, custa muito para plantar e colher que não vale a pena colher. Você gasta dinheiro. Então, seria melhor para as usinas de cana-de-açúcar abandonarem essas áreas do que permanecer cultivando elas, porque elas dão mais despesas do que lucro. Tá? E aí o que o Júlio, que também é um TT no Unifor, identificou numa das paisagens, ou na verdade em 3 paisagens, é que se a gente utilizasse essas áreas em rosa para restauração, seja regeneração natural ou plantio, a gente ganharia 12, 7, 8% de cobertura arbórea nativa nessas paisagens, sem perder dinheiro na atividade econômica que é o plantio de cana. Na verdade, pelo contrário, como o agricultor vai deixar de perder dinheiro, ele vai estar, na verdade, ganhando dinheiro. Ainda mais se levar em consideração que essas áreas em rosa são estrategicamente posicionadas, né? São áreas sempre conectadas a um fragmento florestal pré-existente, e você pode gerar uma atividade econômica nessa restauração florestal, ou até mesmo gerar uma área de reserva legal, uma bandeira defendida aí pelos usineiros de que eles não possuem área de reserva legal. Na verdade, nós mostramos que eles têm. Bom, dei alguns exemplos aí para vocês, não vou me prolongar, mas eu gostaria de falar um pouquinho dos desafios do New4 frente ao uso de geotecnologias para encontrar ou para processar os dados das novas florestas. Então, para quem não sabe, eu nunca viu, recomendo que vocês deem uma olhada no projeto do Unifor. São 4 ou 5 páginas, não é nada muito exagerado. Mas, e essa figura aqui demonstra muito bem quais são os objetivos. Mas vamos lá, objetivos principais, né? Determinaremos os atributos das florestas novas, das novas florestas, e seus determinantes de regeneração e desmatamento ao longo das principais ecorregiões do estado de São Paulo. Puramente gel. Avaliaremos a estrutura e diversidade das florestas restauradas. Claro, é algo que nós vamos fazer em campo, vocês estão fazendo, na hora que vocês coletam dados da paisagem e das parcelas, mas nós também vamos ver essa estrutura e diversidade usando os drones, tá? E imagens de satélite, seja com LiDAR, seja com multiespectral, ou com hiperespectral, ou até mesmo com RGB. Nós vamos tentar ver a estrutura e diversidade. Funções ecológicas-chave com base em atributos funcionais, né, que permitirão estimar o potencial das florestas, novas florestas, em prover serviços ecossistêmicos por meio da conservação da biodiversidade, mitigação das mudanças climáticas, provisão de serviços hidrológicos, produção agrícola e geração de produtos florestais, que também tem um componente geo aí. E, por fim, desenvolveremos novos instrumentos de políticas públicas e de mercado para promover essas novas florestas na era de compromissos ambiciosos de restauração e demandas crescentes de restauração. Então, também tem um componente geográfico aí, porque
toda política pública florestal, ou pelo menos a maioria delas, tem um mapa associado, então tem uma cartografia associada. Então nós podemos gerar mapas, por exemplo, mostrando quais são as áreas prioritárias para restauração, se a ideia for obter o máximo de serviços ecossistêmicos relacionados à qualidade da água. Tá? Então nós queremos mostrar em mapas futuramente onde a gente deve restaurar, ou até mesmo não restaurar, mas sim conservar uma floresta, se a gente quiser mais serviços ecossistêmicos. Tá? Então, nós transformamos esses objetivos em working packages. Seria mais ou menos um GT, né, um grupo de trabalho. Então, eu selecionei aqui alguns dos grupos de trabalho que mais estão focados no GEO. Então, o WP1, o GT1, vai trabalhar com atributos e determinantes espaciais das novas florestas. Né? Então, nós queremos mapear essas novas florestas desde 1985 até hoje. Então, onde estão essas novas florestas? Quais são as idades delas? Né? Identificar as variáveis que explicam o surgimento dessas novas florestas. Por que essas novas florestas surgiram? Tem que ter uma explicação com variáveis espaciais, né, para explicar. Ou até mesmo por que as florestas antigas permaneceram? Por que elas não foram desmatadas? Também deve ter uma explicação. Mapear as oportunidades para promover a restauração e proteção e usar essas variáveis para criar um modelo preditivo. Então, nós queremos, para cada uma daquelas tipologias florestais que vocês já ouviram falar, nós queremos gerar um mapa de predição da sua regeneração ou do seu surgimento. Então, não só saber onde a regeneração natural ocorre, mas também onde um plantio florestal tem mais probabilidade de surgir ou de ter sucesso, que não necessariamente é em qualquer lugar. Você tem algumas áreas que são mais prioridades. No Working Package 2, nós vamos ver a diversidade de estrutura dessas novas florestas, já selecionamos, né, as paisagens modelo, então a Exalc, o Campus Lagoa do Sino, a Fazenda Areão, Fazenda Itatinga, o Parque das Neblinas, são todas paisagens modelo, onde nós vamos realizar a coleta de dados LiDAR hiperespectral, mais multispectral, mais RGB, né, mais imagens de satélite, por aí vai, e todas as variáveis, né, e vamos criar N parcelas em cada uma dessas paisagens, realizar os inventários diversos, que vocês estão fazendo e muito bem feito, por acaso, né? Muito parabéns também por essa atividade de vocês. E vamos obter informações de diversidade de estrutura dessas florestas, correlacionando, então, os dados de LiDAR, hiperespectral e todos aqueles outros de sensoramento remoto, com os dados das parcelas que vocês estão levantando. Então, essa informação de campo vai ajudar a gente a calibrar essas informações do sensoramento remoto para a gente poder extrapolar para o restante da paisagem. E a partir do momento que a gente extrapola para o restante da paisagem, nós também conseguimos extrapolar para o restante do estado. Então, com base em amostragens de parcelas, a gente espera chegar em um momento em ter informação para todo o estado de São Paulo, quiçá para toda a Mata Atlântica também. Tá? E o GT4, contribuição das novas florestas dos serviços ecossistêmicos, né? Nós queremos estimar e mapear os diversos serviços ecossistêmicos promovidos por essas florestas, investigar as possíveis sinergias para reduzir trade-offs e maximar as contribuições de cada uma dessas florestas e possivelmente então ter esses mapas para cada uma, né, para cada um desses serviços ecossistêmicos, onde você deve restaurar uma floresta se o teu serviço ecossistêmico primordial é polinização, ou então é para controle de enchentes, ou não, é para aumentar a fertilidade do solo. Então, cada um desses aqui vai ter um mapa mostrando essas áreas prioritárias. E, obviamente, também mostrando qual é o método de restauração que deve ser utilizado. E, por fim, o GT5, né, Políticas Públicas, nós vamos produzir esses mapas, integrando todas as informações, e a nossa ideia é chegar para usuários finais, políticos ou para quem faz lei, e vamos mostrar os nossos resultados, nós vamos gerar seminários direcionados para esses integrantes, e nós temos pessoas específicas dentro do projeto New Fork que são especialistas nisso,
que é, por exemplo, o Ricardo Rodrigues e o Gerd Sparovec, que são especialistas em políticas públicas e têm contato direto com a política. E a nossa ideia é que eles levem esses mapas para essas pessoas, para que isso vire lei, para que isso vire recomendação oficial dentro do estado de São Paulo. Então, eu quero que vocês se sintam muito orgulhosos que o trabalho que vocês estão fazendo hoje, daqui 4 ou 5 anos, vamos torcer para que isso vire lei. E se isso virar lei, vai ser graças ao esforço de cada um de nós e principalmente, né, ao esforço de cada um de vocês. Por fim, eu queria colocar aqui um último slide, que é algo que eu vejo que não está no New4, mas vai estar num projeto FAPESP que eu pretendo submeter junto com o Danilo e junto com alguns outros integrantes, o Edson também pode acabar integrando junto com a gente, um projeto FAPESP voltado para monitoramento da restauração. Então, a ideia é nós ter projetos de pesquisa que otimizem e reduzam o custo do monitoramento. Você sabe o quanto custa e o quanto tempo demora para fazer um inventário florestal para saber se uma restauração florestal está boa, está mais ou menos ou está ruim. E a gente acredita que com o sensoramento remoto, com o uso de drones, a gente consiga reduzir o tempo e o custo desse monitoramento. Então, nós temos algumas frentes de trabalho já em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, identificação de espécies florestais usando inteligência artificial e imagens RGB, multiespectrais e hiperespectrais. Então, eu tenho um desejo, e nós já temos uma pessoa lá no MIT trabalhando nisso, é usar um drone simples, barato desses, para gerar imagens e um algoritmo de inteligência artificial para identificar as espécies que estão sendo restauradas. Tá? O uso de realidade virtual e realidade aumentada no monitoramento de restauração. Isso pode virar uma tendência. Nuvem de pontos em 3D, de imagens RGB, para avaliação de estrutura das novas florestas. Queira ou não, nós já estamos fazendo isso, né? Como aquele aluno meu fez com esse drone. E contagem de falha, cobertura, altura, etc., que é justamente esse trabalho que o Helder fez. Então, é uma tendência aí que eu espero liderar nos próximos meses. Tá? Eu espero que eu tenha dado um bom panorama para vocês do que são as geotecnologias e como elas interagem com a questão da restauração florestal. Vocês podem estar se perguntando se eu sou especialista em restauração. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu tenho uma dificuldade enorme, por exemplo, de diferenciar espécies florestais. Eu sei que é um eucalipto e que é um pinus, que são exóticos, né, não são nativos, mas agora diferenciar uma espécie nativa de outra, eu, por exemplo, na parte botânica, eu não sou especialista. Mas eu sempre me dediquei para a questão da restauração usando geotecnologias. Por isso que eu me volto justamente para essa questão do planejamento e do monitoramento. E aí eu acredito que é válida essa nossa parceria, né, que nós temos entre eu, Pedro, Ricardo e tantos outros pesquisadores, justamente para a gente integrar esses conhecimentos de cada um de nós e gerar um projeto tão grande quanto o New4, que tem tantos desafios e muita gente trabalhando justamente para conseguir integrar todas essas dificuldades de interpretação e de geração de dados, informações, conhecimento e espero que também a sabedoria. Então, muito obrigado a todos por assistirem essa palestra. Espero que eu não tenha estourado muito tempo, eu sei que eu falei bastante, eu gosto de falar, mas eu estou aberto aí a perguntas, dúvidas e qualquer outra coisa. Fiquem à vontade, por favor. Acho que até agora eu não vi nenhuma pergunta aqui no chat. Alguém falou, tem uma pergunta. Vamos ver. O Fernando é o Fernando Perioto, por acaso? Não dá para ver aqui, mas imagino. Imaginei. Fernando Perioto, meu colega no UFSCar, Lagoa do Cisne. Se quiserem falar, podem falar. Se quiserem digitar, podem digitar. Não tem problema nenhum. Oi, Paulo. Aqui é o João, no TT do New4. Eu tenho uma questão.
Primeiramente, parabéns pela palestra, muito legal essa abordagem, tanto básica do assunto, quanto apresentar, inserir ela no projeto Newform. Minha dúvida é que no começo do projeto, eu falava para outras pessoas sobre as análises que a gente fazia em campo, que a gente ia utilizar elas para comparar com dados de imagem de satélite, com dados hiperespectrais. E pelo que eu estou vendo ao longo do tempo, a palavra certa não é comparar, né? Você citou agora há pouco que seria de usar para calibrar esses dados. Aí eu queria uma explicação melhor de como que seria essa calibração, se faria essa calibração apenas uma vez, ou vai ter que ficar fazendo várias vezes ao longo das medições. Tá. Então, falar comparação e falar calibração também não estão corretas. Nenhuma das duas estão corretas. Mas a gente usa como sinônimo, tá? E eu, na minha analogia, que eu também vou utilizar a comparação e a correlação como sinônimos. E a calibração, desculpa. Vamos lá. Vocês estão coletando dados das parcelas, diversos dados, né? E vocês coletam, por exemplo, a altura, sei lá, todos aqueles atributos funcionais e atributos das espécies e por aí vai. O que nós vamos ver pelas imagens de satélite são números. Tá? Qual que é o número? É o quanto de radiação eletromagnética foi refletida pelo aquele alvo, aquele pixel específico. Então, nós podemos gerar algoritmos usando composição de bandas para tentar fazer uma correlação entre o que vocês observaram e o que nós observamos. Tá? É difícil eu explicar em tão pouco tempo como funciona essa correlação, essa calibração. Tá? Mas de forma simples, a melhor forma é justamente dizer essa correlação. Mas isso eu estou falando para imagens multiespectrais, hiperespectrais e talvez até o RGB. No caso do LiDAR, que por acaso o Danilo vai explicar, eu acho, com mais detalhes e com tempo amanhã para vocês, o LiDAR ele não vê aquele atributo da refletividade do alvo. Ele vê, na verdade, a cota de altura. Então, ele vai ver, por exemplo, se o que vocês mediram de altura do indivíduo no campo bate com a altura que ele tirou no LiDAR. Mas fora isso, ele vai desenhar um perfil, usando esse LiDAR, um perfil daquela parcela. E nesse perfil ele vai ter, por exemplo, quanto de copa tem, quanto de folhagem tem, né, folhas, índice foliar, por exemplo. Ele vai também ver quanto de tronco tem, quanta densidade de madeira tem, quanta densidade de folhas tem, quanta densidade, a rugosidade do terreno, rugosidade dos regenerantes no solo. E com base nisso, a gente vai conseguir extrapolar, com base no que vocês conseguiram na parcela e com base naquela resposta que ele conseguir na parcela, mas usando o LiDAR, ele vai conseguir extrapolar para o restante da paisagem. Não é uma coisa muito simples e eu espero que ele tenha tempo amanhã para explicar com mais detalhes para vocês. Tá? Por isso que eu não vou entrar em muito detalhe hoje, senão a gente vai demorar demais aqui para falar. Mas uma outra coisa do hiperespectral é que, teoricamente, com o hiperespectral, a gente vai conseguir diferenciar a diversidade, tá, de indivíduos dentro daquela parcela. Então, uma imagem RGB, é muito difícil a gente dizer quantas espécies existem lá, naquela parcela. Talvez a gente pode até dar um chute. Tá? Tem 20 espécies. Tem 100 indivíduos, mas 20 espécies. Eu posso dar um chute. Mas com o hiperespectral, a gente vai conseguir dar um chute muito melhor. Talvez a gente chegue a um número de 30 espécies e 100 indivíduos. E aí a gente vai olhar os dados de campo de vocês e vocês vão dizer, realmente tinha 100 indivíduos e 32 espécies. Então o hiperespectral chegou muito próximo, muito perto daquele nosso chute, né, digital. Se a gente chegar próximo, conseguir chegar próximo, a gente extrapola para o restante da paisagem e a gente consegue ter uma noção de diversidade. É mais ou menos essa a ideia da correlação entre os dados LiDAR hiperespectral com esse dos
do campo que vocês estão tirando. Tá? Tá certo, muito obrigado. Joia. Mais alguém? Não precisam ficar tímido não, gente. Tenha vontade. Vamos lá. Principais limitações na utilização de um drone simples para monitoramento e planejamento de projetos de restauração florestal. Ok, então um drone simples, esse barato, qual que é a limitação dele? A limitação é que não existe um protocolo hoje para fazer o monitoramento. Tá? Então não existe um algoritmo que possa automatizar esse monitoramento. Então, se eu fizer um voo com um drone simples, que é só imagens RGB, eu tiro fotos dessa minha restauração, certo? Eu faço um mapa, né, como se fosse uma imagem satélite de toda a minha área, usando um mosaico de imagens desse drone. Eu posso olhar para essa minha imagem e eu, com os meus olhos, contar o número de indivíduos. Só que isso é trabalhoso, tá? É demorado. Então, o nosso desafio é como automatizar essa análise. Como fazer um computador trabalhar por mim olhando essa imagem. Isso nós não temos ainda. Então, nós estamos desenvolvendo, né? Como o computador contar o número de indivíduos, como ele faz para automaticamente saber a área de copa de cada um desses indivíduos, o número de espécies, o número de falhas, e por aí vai. Então, esse é um grande desafio. Com uma certa facilidade, a gente consegue fazer com imagens multiespectral e hiperespectral. Certa facilidade, eu digo assim, mais facilmente do que com RGB. Com RGB é muito difícil você automatizar. Tá? Então, essa é uma das grandes limitações. Joia. Mais alguém? Se não quiserem falar, podem escrever. Se não quiserem escrever, podem falar. Letícia? Quer tomar a palavra a partir de agora? Não sei se mais alguém vai ter pergunta, talvez não. Se não tiver mais nenhuma pergunta, então a gente vai finalizando então a palestra de hoje. A Marina tem um recadinho. Vamos ver. Perfeito. Mas, dando continuidade, então essa semana a gente tem o bloco completo da parte de aeroespacial. Então amanhã vai ter a palestra do Danilo sobre LiDAR e hiperespectral. E na quarta-feira o Map Biomas com o professor Edson. E aí a gente pode continuar. Marina? Rapidinho, eu acabei de dar uma olhada aqui na lista de participantes, aí eu vi que a Caterine está aí, que é a nova pós-doc do projeto, e ela é especialista em LiDAR e hiperespectral também, e ela trabalhou na Amazônia. Então, amanhã, não sei se ela vai estar disponível ou não, mas vai ter a apresentação do Danilo, e possivelmente, se ela quiser falar alguma coisinha também, está convidada a falar, ou até em alguma outra oportunidade, se ela quiser fazer uma apresentação do que ela fez no doutorado dela, por favor, fique à vontade, Caterine. Eu espero que ela não tenha visto eu falar muita besteira sobre LiDAR hoje. Eu não sou especialista em LiDAR e ela é. Mas amanhã vocês vão ter uma aula com o Danilo e possivelmente com a Caterine também. Legal. Posso escrever para a Caterine depois, então? Isso. Se ela tiver disponibilidade já amanhã para agregar na palestra do Danilo, acho que casa bem, né? Mas não sei se é muito em cima. Aí só tem que ver a questão do tempo para não explorar muito. Mas se ela quiser fazer uma apresentação aí falando sobre os dados dela na Amazônia, eu acho válido também. Legal. Eu tenho um folder novo que eu vou passar para todo mundo que está inscrito, que tem os e-mails sobre as próximas palestras. Então, a gente já praticamente fechou o ciclo de palestras, tem 3 palestrantes só que faltam confirmar. Mas, então, a última palestra, que é sobre percepções sociais, vai ser no dia 12 de maio. Ainda tem algumas coisinhas para confirmar com eles, mas provavelmente é essa a data final do
do treinamento. E até então a gente só não vai ter aula daqui para frente nos feriados mesmo. Todos os outros dias teremos as palestras, ou as 2 ou as 3, dependendo do tema que o professor preferiu. Mas eu vou mandar o folder completinho com todos os temas e os palestrantes de cada uma para todo mundo. Se alguém tiver dúvidas e qualquer coisa, também estou à disposição. Tem o meu e-mail que está aí no chat. E geralmente eu estou enviando os e-mails para vocês, então é só responder com a dúvida, que eu estou sempre aqui para ajudar. Tá bem. Tem algum... Não sei se tem algum recado da Marina? Sim. Pode falar. Sobre o Instagram. Para quem ainda não acompanha, a gente já começou as postagens na página. Então, sigam lá o projeto. A gente está postando quase todo dia sobre as palestras, sobre o nosso treinamento online, sobre o projeto em geral também. Então, o Instagram do projeto é projeto_new4. E é isso. Sigam a gente, acompanhem lá. Obrigada. Ótimo. Perfeito. Deixa eu só falar uma outra coisinha. Vocês tinham me perguntado um tempo atrás sobre treinamentos práticos, né? Obviamente que agora com a Covid vai ser um pouco difícil, mas nós temos a intenção de, dentro do New4, capacitar todos os integrantes quanto ao uso de ferramentas GEL. Tá? Então, nós provavelmente teremos em breve treinamentos de uso de ArcGIS, QGIS, alguma coisa de sensoramento remoto e possivelmente até alguma coisa de uso de drones, imageamento. Tá? Só que, obviamente, nós temos que esperar um pouco a poeira baixar para a gente conseguir organizar e planejar melhor esses treinamentos. E, obviamente, eu acho que vocês têm que criar aí uma lista, se é que já não criaram, de demandas dos TTs e dos integrantes, dos pós-graduandos, sobre treinamentos extras que vocês queiram ter. Eu estava dando uma pesquisada, e vocês podem até conversar com o Edson na quarta-feira, um treinamento de processamento de imagens de Landsat, Sentinel, por aí vai, no Google Earth Engine. Tá? Então, eu desejo que em breve a gente tenha um treinamento desse também pelo New4. Então, criem essa lista, se vocês não criaram, para a gente criar uma ordem de prioridades que vocês se interessam. Tá bom? Beleza. Uhum. Eu acabei de ver que o Danilo está aí também. Aqui eu não tinha visto ele, porque ele está com o nome completo dele, ele tem muito sobrenome. Tinha identificado ele. Mas o Danilo, que vai dar palestra amanhã para vocês, está aí. Então é mais um para ver se eu estava falando muita besteira de slider ou não. Uhum. Tá joia, gente. Então, Beleza, no mais, muito obrigado mais uma vez e boa segunda-feira para vocês. Muito obrigada, Paulo, e todo mundo que está presente aí. Até mais. Até amanhã. Tá joia. Para quem vai